a prática é primordial. Você precisa treinar sua mão, treinar as ações que você precisa fazer para ir conseguindo cada vez mais melhorar no assunto. Bem, então eu tenho aqui em cima da bancada um pequeno universo de EPIs, equipamentos de proteção individual. Vou começar com relação à respiração. Eu tenho aqui uma máscara, que é uma máscara para fumos de soldagem. Uma máscara descartável, ela tem um respirador aqui na frente, então quando você inspira, o filtro retém as partículas, e quando você expira, o ar sai pelo respirador. É uma máscara simples, mas para soldagens pequenas e simples, atende perfeitamente. Com relação às partes expostas do seu corpo, você tem o seu rosto, seus olhos. Então aqui tem algumas opções de máscara. Essa daqui é a mais simples. Ela tem aqui o filtro que filtra os raios ultravioleta da soldagem, e você precisa segurá-la com uma das mãos e com a outra você faz a sua solda. A outra é exatamente igual a essa, só que ela tem uma carneira. Carneira é esse suporte que você encaixa na sua cabeça. Então essa daqui você pode colocar na sua cabeça e você tem as duas mãos livres. Você abaixa e realiza a soldagem. Então essa é outra opção. A terceira opção é um pouco mais sofisticada. É uma máscara de alto escurecimento. Ou seja, quando você coloca ela na cabeça, você está enxergando o seu universo de soldagem. Quando você inicia a solda, ou seja, quando se abre o clarão da solda, ela imediatamente escurece. Por isso que ela se chama alto escurecimento. Então assim, é muito legal, porque facilita muito a vida. Você está enxergando o que você vai soldar, quando você inicia, ela escurece. Alguns detalhes dessa máscara. Ela tem aqui uma regulagem, que é a regulagem do grau de escurecimento da lente. É uma graduação que vai de 9 a 13. Isso para soldagem é uma nomenclatura já clássica da soldagem. Ela tem mais duas regulagens aqui internamente. Uma em relação à sensibilidade dessa proteção, ou seja, para esse escurecimento. E a outra é uma regulagem de delay, ou seja, a fração de segundo em que ela vai escurecer. Então você também tem aí uma pequena regulagem para isso. É uma máscara muito legal. Protege e te dá muita visão do que você está fazendo. Uma dica, que inclusive é uma dica que eu aprendi. O clarão da solda é uma luz de ultravioleta. É uma luz intensa de ultravioleta. Então, você passar um protetor solar aí de fator 30 ou 50, você está aumentando a sua proteção. Com relação à roupa que você vai usar, é importante que você utilize roupas que cubram os seus braços. E quanto mais resistente essa roupa for, melhor. Existem blusões de raspa, que se chama, que é esse couro mais grosseiro, em que você tem uma proteção bastante grande com relação ao seu tronco e aos seus braços. Agora, assim, se não quer investir, você quer ter uma coisa mais simples, uma blusa de manga comprida, um pouco mais grossa, resolve a sua proteção. E aí você tem as mãos. As mãos você vai utilizar luvas. Se você for fazer pequenos ponteamentos, coisas pequenas, por exemplo, uma luva de vaqueta, que é esse tipo de luva pequena, de couro, resolve. Mas é importante que você não tenha nada exposto, para essa claridade não te atrapalhar. Outra opção de luva uma luva uma luva de raspa com um cano longo. Então justamente vai proteger parte do seu braço. Essa luva, a intenção, quando as luvas que são usadas para soldagem, elas necessariamente devem ser de couro, e couro grosso. Porque pingo de solda ou aquele
chamuscado da solda, se for uma luva de pano, de tecido ou de borracha, vai queimar e vai machucar a sua mão. Então ela tem que ter uma resistência suficiente para aguentar qualquer incidência de calor na sua mão. Bom, o tipo de abordagem que eu vou fazer com vocês em relação à solda é a soldagem de arco elétrico com eletrodo revestido, que é a soldagem mais simples e que você tem uma gama de equipamentos também bastante grande para te atender. Existem transformadores básicos para eletrodo revestido, e que você tem uma gama de correntes, por exemplo, de 50, 150, 50, 200. Então, assim, começa numa corrente já um pouco mais alta, que só são utilizados para soldagem com eletrodo revestido. E essa máquina que eu tenho aqui, ela é uma inversora para soldagem com eletrodo revestido e um outro processo de soldagem que se chama TIG. Eu não vou me deter com relação aos processos de soldagem. Isso a gente vai fazer futuramente um outro programa. De repente a gente até traz outros equipamentos para mostrar para vocês, para mostrar essa comparação dos equipamentos e dos sistemas de soldagem. Então o foco hoje é falar eletrodo revestido. Então vamos começar do zero. Eletrodo é o elemento que você usa para realizar a soldagem. Você tem uma alma metálica, que é justamente o metal que é agregado na soldagem e no cordão de solda que você está fazendo. E ela tem uma capa que é constituída, dependendo do eletrodo, de materiais diferentes. Isso em função da aplicação do eletrodo. O assunto eletrodo é um assunto vasto. Vasto porque existem assim centenas de modelos de eletrodo para situações específicas. Então assim, eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque não é a intenção. A intenção é a gente fazer soldas simples, soldas de serralheria. E esse eletrodo que eu tenho aqui é justamente o eletrodo básico para esse tipo de soldagem. Explicando um pouco o que é uma soldagem, você cria-se um arco. Esse arco elétrico que é criado, justamente se fecha a hora que encosta o eletrodo no material que você está soldando. Então, para que isso ocorra, você precisa aterrar com uma garra. Então eu vou aterrar esse tubo. E a hora que eu encostar o eletrodo com a sua garra no metal, fecha-se um arco elétrico. E esse arco elétrico faz com que o eletrodo vá derretendo e aí gera-se a solda. Então esse é o princípio da solda. Essa cobertura, que é uma areia, esse daqui no caso é uma cobertura rutílica. Essa cobertura, quando você fecha o arco, que você fecha-se esse arco, ele começa a derreter. A função dessa camada de proteção que você tem ao redor do eletrodo é justamente criar um campo de proteção na poça de solda que você está fazendo. E com isso você você não tem interferência externa nessa poça, e aí você consegue fazer um cordão de solda perfeito. Se você, por exemplo, tiver com essa casca quebrada e iniciar uma solda, primeiro o eletrodo vai grudar. Você não vai conseguir fechar o arco. Então, aí são vários detalhes que vão acontecendo em função de problemas que você vai ter na hora de soldar. Um deles é esse. Se a casca estiver quebrada, quando você fechar o arco, ao invés de fechar o arco, ele vai grudar. Então, aí qual é o caminho? Você raspar um pouco o eletrodo num pedaço de ferro que esteja ligado nesse circuito, no fechamento do arco. Muita gente fala de bater, mas quando você bate o eletrodo, ele pode se quebrar mais ainda. Então você encosta, o importante é que o miolo, o núcleo do eletrodo se consuma até que chegue próximo da camada de proteção. E aí você continua a sua solda.
Com relação à posição de soldagem, eu vou falar de dicas bem básicas para vocês. Se você trabalha com serralheria, esse é o eletrodo que você vai utilizar na grande maioria das vezes, porque você solda cantoneiras, você solda barras sátias, espessuras finas e muitas vezes são pequenos cordões de solda. Então você faz mais ponteamentos, você faz mais pontos de solda do que solda. Então é o eletrodo E6013 que você vai utilizar. No geral, né? Para soldar chapas galvanizadas, chapas, estruturas metálicas de pequeno porte. Bom, se você nunca soldou com o processo de soldagem eletrodo revestido, algumas recomendações bastante importantes para quem está iniciando. Quando você pega uma embalagem de eletrodo, aí você abre ela onde? Desse lado ou desse lado? Ah, mas tem local certo para abrir? Tem local certo para abrir. Então o que nós vamos fazer? Então você procura se tem algum desenho ou alguma informação indicando isso. Então no caso aqui, ó, essa embalagem aqui, se você olhar aqui, está escrito aí, este lado para cima. Então esse lado para cá. Então eu vou abrir ela desse lado aqui. Por que eu vou abrir desse lado? Porque ela tem, a pega dela está desse lado. Mas o que é a pega? A pega é essa ponta aqui sem revestimento, que é chamado de pega, que eu coloco aqui no eletrodo. Por que eu abro desse lado? Porque eu tenho que manusear sempre por esse lado aqui para não danificar o início aqui, ó. Porque se danificar o início, quebrar o revestimento aqui, quando eu abrir o arco elétrico aqui já inicia com um poro aqui, tá? Então por isso que a gente evita de abrir do lado errado. Então toda a embalagem, ou ela tem um desenho indicando que a pega está o desenho dela pro lado, onde você vai abrir, ou ela está escrito mesmo como nessa aqui. Deixe seu like ou dislike, seu comentário, inscreva-se no canal. Até a próxima.